Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar a função seno e cosseno, entendeu? Então, inicialmente, trabalhando a função seno, levando em consideração que a gente, trabalhando com umas funções trigonométricas, a gente tem que levar em conta seus maiores e menores valores, que pode ser analisado pelo ciclo trigonométrico, considerando um ângulo x. Tá? O ângulo x, né? Então, se a gente trabalhar seno, que vai ser a primeira função que a gente vai trabalhar, y igual a seno de x, temos que levar em conta que esse valor vai ser as projeções do ângulo x no eixo y, no eixo vertical. Então, no primeiro quadrante, a gente tem valores de 0 até 1, E segundo quadrante depois decresce, sempre sentido anti-horário, de 1, vem decrescendo, conforme o ângulo, olha, ele vem decrescendo, que vem ser nosso ângulo x, Cada vez ele decresce mais, Então, ele, de 1 até 0, depois no terceiro quadrante ele vai, novamente, decrescendo, as projeções, vai de 0 a menos 1, e depois no quarto quadrante, as projeções do ângulo x vão aumentando, que vão de menos 1 até 0. Ou seja, nós vamos ter valores para o arco, que vai ser atribuídos para x, e vamos ter valores para o y, que é os valores do seno projetado no eixo vertical. Então, trabalhando os extremos, 0, π meios, π, 3 π meios e 2 π. Quais são os valores de seno para esses valores de arco? Por exemplo, x igual a 0. Quanto vale o seno de 0 radiano? Projeção de 0 para seno é esse eixo, o eixo y, 0. Π meios. Então, quando a gente tem valores π meios para x, Então, quando for π meios, vai ser o maior valor de seno. Seno de π meios vale 1. Quando for π, novamente aqui decresceu, o seno vale 0. Então, seno de π, valores para x. X é o arco, tá, pessoal? O seno de π vai ser 0, 3 π meios, aqui embaixo. Aqui embaixo é o menor valor de seno, menos 1, Todo esse comprimento, que é o raio, Só que, considerando que aqui os negativos, vai ser 3 π meios, valor para x, O seno deste arco, 3 π meios, vale menos 1, Continuando, no sentido anti-horário, no sentido positivo, 2π. 2π, o seno de 2π vale 0, Essa projeção aqui projeta em 0. Ou seja, nós temos valores para x, que vai ser em radiano, 0 radiano, π meios, π, 3 π meios, 2π. Ok. É claro, pessoal, isso aqui continua infinitamente, Se eu continuar após uma volta, seria 2π, Aqui esse cara seria 2π mais π meios, Se eu continuo mais uma volta, ficaria 4, 5π meios, Então, se eu atribuísse mais um valor aqui, 5π meios, Se eu continuasse, nas voltas positivas, 5π meios, o seno vale 1. Seno de 5π meios, que é cômodo a π meios, vale 1, Então ele continuaria, Se eu caso eu queira pôr mais um valor, Ele vai continuar infinitamente, tá? Por quê? Porque depois a gente vai falar em domínio, vocês vão ver que domínio é todos os reais. Então aqui a gente tem 5π meios, Bom, pessoal, como o maior valor vai ser 1 e o menor valor vai ser menos 1, a gente poderia pensar até numa assíntota, isso que chama-se assíntota horizontal, O maior valor que a gente vai ter para essa função vai ser 1, E o menor valor que a gente vai ter nunca vai ser menor do que menos 1, tá? Então o teu seno vai ficar limitado nesse intervalo aqui, Bom, quando for 0, seno de 0 vale 0.
Seno de π meios vale 1. Seno de π, 0. 3π meios, menos 1. 2π, 0. Então, observe, uma volta toda, né, uma volta completa, ele vai ter esse comportamento gráfico, olha, né? Parte aqui, né? Isso é uma volta toda. Só que, claro, pessoal, por que no domínio? Vamos falar em domínio. O domínio dessa função é os valores que x aceita. Não existem restrições para x. Então, o domínio é todos os reais. Se é todos os reais, meu gráfico não para aqui, né? Meu gráfico continua ali, olha, né? Infinitamente, né? Aqui seria 1, né, que a gente fez. E ele vai ter esse mesmo comportamento. Só que a cada volta, pessoal, a cada volta completa, ele vai ter o mesmo comportamento, olha, de 0 a 2π. Então, a cada 2π, ele vai ter o mesmo comportamento. Isso também é chamado de período, olha. Então, só para fazer aqui um esquema aqui para nós, olha, o período é 2π. A cada 2π, esse gráfico se repete. Isso chama-se período. Tá? Período, tá? Também podemos pensar no sentido, agora pessoal, vamos pensar no sentido horário. Se nós, né, viermos no sentido horário, aqui a gente vai ter os valores negativos, né? Vai ser, começa em 0, sentido horário, aqui ficaria menos π meios, né? Sentido horário, eu estou agora, aqui ficaria menos π, né? Aqui ficaria menos 3π meios, né? Sentido horário, aqui ficaria menos 2π, né? Então, se nós, né, sentido horário, né, sentido negativo, aqui nós teríamos menos π, né? Meios, menos π meios, né, que é uma simetria. Aqui ficaria menos π, né? Menos π. Aqui nós teremos menos 3π meios. E aqui nós teríamos menos 2π, né? Se a gente observar os valores, olha, menos π meios é aqui, olha, aqui o seno vale menos 1. Menos π, nesse sentido aqui, ó, qual a projeção do seno aqui? 0, né? Menos 3π meios, 1. Por que 1? Porque menos 3π meios é côngruo a π meios, olha, nesse sentido, olha, 1, né? Menos 2π, né? Menos 2π, ele está aqui, olha, nesse sentido, olha. Menos 2π é 0, né? Só deixa eu arrumar aqui que é menos 2π. Não sei por que eu coloquei aquele 2, né? Menos 2π, 0. Então nós teríamos o comportamento nos negativos, né, semelhante, né? Ele vai se repetindo, tá, pessoal? Né? Ele continua sempre nesse intervalo de menos 1 a 1, infinitamente, tá? Ele continua infinitamente. Seria, né, infinitamente, né? Esse é o gráfico da senoide. Então, esse é y igual a seno de x. Domínio é todos reais, né? Lembrando que a imagem é as projeções da função no eixo y. Quais são as projeções deste gráfico no eixo y, pessoal? Neste eixo, qual que é a projeção? As projeções sempre vai ser de 1 a menos 1, ele nunca vai sair desse intervalo. Então, a imagem é de menos 1 a 1, tá? Então, quais os dados que a gente tirou, né? Primeiro, seno, esse gráfico vai ter maior valor 1, menor valor menos 1. Por quê? A gente tem um ângulo x que vai projetar no eixo y, né? Como a gente trabalhou já anteriormente, o ciclo trigonométrico vai ter valores de menos 1 até 1, né? Para seno. Então, o nosso gráfico vai ficar limitado de menos 1 até 1, né? A gente atribuindo os extremos, né? A gente observa que ele tem esse comportamento, né, senoidal, que se fala, né? A gente chama esse gráfico senoidal, né? A imagem é de menos 1 a 1, a gente falou. Domínio é todos reais, né? Porque não tem restrição para x, ele aceita qualquer valor. E o período, pessoal, é quando essa função se repete. Olha aqui, ó, essa função se repete, olha, digamos que essa distância, olha, de menos 2π até 0, essa distância é 2π. Então ele tem esse comportamento. Novamente, mais 2π ele tem o mesmo comportamento, mais 2π ele tem o mesmo comportamento.
Então, a cada 2π, né, ele tem comportamentos semelhantes. Semelhante não, igual. Né? Olha aí. 2π, 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 né? Então, isso chama-se o período. Tá ok? Tá? Agora, o próximo passo, a gente vai trabalhar a função cosseno. Que vocês vão ver que é muito semelhante, tá? Dá. A função cosseno. Então, agora a gente vai trabalhar a função cosseno. Bom, então, semelhante ao seno, inicialmente vamos analisar o maior valor e o menor valor, né? Considerando o sentido positivo, sentido anti-horário, né? A gente vai ter como maior valor 1, né? Menor valor para cosseno, que é este eixo horizontal, menos 1, né? O ângulo x vai ter projeções, né? No eixo horizontal, né? De menos 1 a 1, né? Só retomando novamente, né? A gente vai usar os valores do arco de 0 a 2π inicialmente, né? Que é os extremos, né? 0, π meios, π, 3 π meios, 2π, né? Esse aqui seria uma volta toda, né? Os valores, né? De cosseno de uma volta toda, né? De 0 a 2π, sentido anti-horário, sentido positivo, né? Então, quanto vale o cosseno de 0? Né? Substituindo 0 para x, né? Cosseno de 0 vale, né? É o maior valor para cosseno, né? Que é todo o raio aqui, né? Tu tens aqui, né? A tua projeção em x, todo o raio, 1. Cosseno de π meios, é a projeção aqui na origem, 0, né? Projeta aqui, ó, né? Seria o ângulo x, né? Está aumentando, né? Quando chegar em π meios, projeta aqui bem no meio, né? De menos 1 a 1, né? O meio aqui é 0, né? Então, cosseno de π meios, 0. Cosseno de π, né? Então, nesse sentido, né? Novamente, né? Sentido anti-horário. O cosseno de π, né? É todo o raio também, só que nos negativos. À esquerda de 0, então é menos 1. Cosseno de π, menos 1. Cosseno de 3π meios, 0. Cosseno de 3π meios, 0. Cosseno de 2π é côngruo a 0, é o mesmo valor de 0. Chama-se côngruo, congruência, de 0 e 2π. Os dois têm o mesmo valor, que é 1, né? Então, cosseno de 2π vale 1, né? E agora vamos ver o comportamento no gráfico. 0 radiano, π meios radianos, π, 3π meios, 2π, né? Podemos fazer a analogia que a gente fez para seno, né? A gente vai ter o maior valor 1, o menor valor menos 1. Ou seja, nós vamos ter gráfico de menos 1 até 1, né? Podemos fazer uma assíntota. Isso aqui, pessoal, é para limitar o gráfico, só para a gente, né, não ter problemas, né, para frente, né? Queria fazer um gráfico que passe desse intervalo, né? Então, o menor valor vai ser menos 1, né? Menos 1. Deixa eu dar uma melhorada nessa assíntota aqui, né? Menor valor menos 1, maior valor 1, tá? Depois vocês fazem com a régua, fica bem bonitinho, tá? Então, quando for 0, o cosseno vale 1. Quando for π meios, 0. Quando for π, menos 1, né? Tem um ponto, ó, menos 1. Quando for 3π meios, 0. 2π vale 1. Então, nós temos o seguinte gráfico, né? Então, de 0 a 2π, nós temos este comportamento, né? E se nós prosseguir o nosso gráfico, ele vai de novo repetir a cada 2π, porque o período também é 2π. Então, a cada 2π, nós vamos ter o mesmo comportamento. Olha, 2π, né? Que é o período, nós vamos ter o mesmo comportamento. Período é 2π também, né? Nos negativos, né? Se a gente fazer uma analogia que nem a gente fez para seno, né? Se fosse analisar agora nesse sentido, né? A gente teria aqui menos π meios, né? Menos π, né? É uma congruência, olha, a mesma distância, menos π,
menos 3π meios menos 2π. Tá? Né? Então aqui para menos π meios, olha aqui, o cosseno aqui é 1, né? Depois o cosseno aqui vem ser 0, né? Depois o cosseno em menos π aqui, olha, cosseno aqui, né? Nesse sentido agora, nesse sentido, ó, cosseno em menos π, que seria menos π. Menos π seria quanto? Menos 1, né? 3π meio 0, 2π negativo, né? Nesse sentido aqui menos 2π. Olha, nesse sentido aqui horário, menos 2π ficaria côngruo a 2π. Tá? Também ficaria 1. Então nós temos o seguinte gráfico. Né? Os negativos. Entendeu? Então é semelhante ao seno. A diferença é que o seno ele passa em 0, né? O seno ele passaria aqui, né? Em 0, né? Mas é semelhante, é como se fosse deslocado. Olha. O seno né, desloca para o lado. Tá? Então esse é o gráfico de cosseno, também chamado de cossenoide. Tá? O domínio, pessoal, dessa função é todos reais. Por quê? Não tem restrição para x, né? Ele aceita qualquer valor, né? Então ele continua, né, infinitamente, né, com esse comportamento. A imagem também é os valores que projetam em y, né? Menor valor é menos 1, maior valor é 1. Tá? O período, pessoal, é 2π, a cada 2π ele se repete. Olha aqui, a gente parar para pensar, olha, né? Essa distância aqui, olha, 2π, até aqui. Então ele vem, né? Até aqui, de novo, mais 2π. A cada 2π tu tem uma repetição de comportamento. Então o período é 2π, né? Por aqui que eu não pus no seno, né? Mas o período tanto do cosseno como seno é 2π. Período, tá ok? Então esta é a função seno, tá? Então a gente viu a função, essa é a função cosseno. Então a gente viu a função seno, né? Y igual a seno de x anteriormente. E agora y igual a cosseno de x, né? Elas têm comportamento semelhante, né? O seno seria deslocado, né? O seno passa na origem, né? O seno passaria onde, né? Fizesse uma comparação, ó. O seno passa aqui, né? Quando for 0 é 0, quando for π meios é 1, quando for π é 0, quando for 3π meios é menos 1, né? Então o seno seria aqui, ó, né? Se fosse comparar os gráficos, ó, né? 2π é 0, né? Então o seno seria esse gráfico em vermelho, ó, né? É como se fosse deslocado, né? Tu pegasse e deslocasse para um lado, tá? Então essa é a função cosseno, tá ok, pessoal? E agora a gente vai fazer, né, os gráficos mais elaborados. Gráfico com amplitude, né? E gráfico com deslocamento, tá? Que vai ser os próximos gráficos, tá ok? Tá? Então, dando continuidade ao estudo da função seno e cosseno, agora a gente vai ter uma outra situação, né? Quando envolve amplitude diferente de 1, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente tem uma amplitude no cosseno e no seno, né? A gente tinha uma amplitude 1, né? Era uma unidade acima e uma unidade abaixo, né? Porque ele vai de menos 1 a 1, né? Então, tanto o seno como o cosseno estão nesses limites, né? Só que agora a gente vai trabalhar diferente, né? Ele vai ter uma amplitude maior, amplitude e deslocamento. O que seria deslocamento, né? Tu deslocar esse gráfico, inicialmente a gente vai trabalhar deslocando ele no eixo Y, né? Acima e abaixo. Depois a gente vai ver o deslocamento em X. Ok, bom, então amplitude e deslocamento das funções, né, seno e cosseno. Por exemplo, então agora a gente não tem aquele gráfico tão simples, né? A gente atribuiu os pontos, né, e ele ficou de menos 1 a 1, né? Porque esse cara seria, né, seno ou cosseno, né? No caso que passou em 0 seria quem? O seno, né? Que 0 é 0, né? Poderia ser seno de x, né? Mas enfim, agora a gente vai trabalhar, né, um gráfico diferente, né? Que ele vai ter um deslocamento. Bom, então vamos iniciar pelo gráfico, né, de letra A. Y igual a 1 mais 2 seno de x, né? De cara eu já vou, né, trabalhar assim uma parte conceitual que vai facilitar a nossa vida ao esboçar gráficos, tá? Então a gente vai, né, trabalhar uns conceitos que vão facilitar a nossa vida.
Bom, a gente sabe que o seno, pessoal, independente do arco, o maior valor dele vai ser 1, né? E o menor valor vai ser menos 1. Só o seno, né? Só que agora a diferença é que a gente tem uma amplitude. Esse cara vai multiplicar os valores de seno, né? Esse 2 vai multiplicar os valores de seno. Então, quando ele multiplicar o maior valor, ele vai valer 2, né? Quando ele multiplicar o menor valor, ele vai valer menos 2. Ou seja, essa, né, 2 seno de x, ele vai de menos 2 a 2, tá ok? Deixa eu melhorar aqui esse 2 e esse menos 2, né? 2 seno de x vai de 2, né, a menos 2. Mas a gente já tem um deslocamento também. Esse 1 vai adicionar o valor. Então a gente vai adicionar 2 mais 1, né? E vai adicionar menos 2 mais 1, né? Então aqui tu vai ter uma amplitude, tu vai ampliar, e aqui tu vai ter um deslocamento, onde tu vai adicionar os valores. Então esse gráfico vai de 3 a menos 1, né? Então se eu usar essa teoria, de cara eu sei que a minha imagem vai de menos 1, né, começando pelo menor, até 3, né? Que eu também posso trabalhar de forma algébrica. Dizer que eu tenho y igual a mais b seno de x, né? Seria qualquer arco, mas aqui eu vou falar x, né? Se eu usar essa teoria, eu sei que esse cara aqui vai de menos 1 a 1, então vai ficar positivo e negativo esse b, né? Então eu posso pensar que a minha imagem, fazendo um atalho aqui, ele vai ser a menos b, né? O b seria negativo no caso, né? Seria menos b mais a, que a gente fez aqui, né? A gente fez menos b mais a. Menos b mais a, né? Até b positivo mais a, né? Se tu usar essa teoria também vai dar certo, né? Porque se a gente utilizar isso, como que ficaria? O b vale quanto aqui? 2, né? Então considerando o b ser positivo, 2. E o a vale 1. Ficaria menos b mais a. Então ficaria menos 2, né? Mais a que é 1. Menos 2 mais 1, menos 1. B mais a. 2 mais 1, 3. Né? Seria uma forma de tu escrever algebricamente o que a gente fez. Né? Mas nada impede de vocês olharem aqui e, né, fazer um cálculo rápido. Né? Se aqui vai de mais 1, né, até menos 1, se eu tenho duas vezes, vai de 2 a menos 2. 2 a menos 2. Agora eu adiciono o deslocamento, né? 2 mais 1, 3. Menos 2 mais 1, menos 1. Né? Então eu sei de cara que esse gráfico vai de menos 1 a 3. Por que se eu tenho que utilizar essa teoria? Por que eu, né, sugiro utilizar essa teoria? Porque tu tem menos chances de errar teu gráfico. Olha aqui. Tu sabe que o teu gráfico vai ficar limitado entre esses valores. Né? De menos 1, né, até 3 positivo, né? Teu gráfico vai ficar de menos 1 até 1, 2, 3 positivo. Tá? Tu vai ter gráfico, né, limitado por essa assíntota, né, horizontal. Né? Essa assíntota aqui, pessoal, né, não é que ela faz parte do gráfico. Né? Eu coloco isso para vocês, né, se habituarem a fazer gráficos, né, corretos, que não passam desses limites. Tá? Essas assíntotas, né, nem parecem, muitos autores não trazem elas, né, não utilizam elas. Eu utilizo só para, né, a gente não ter perigo de fazer um gráfico que desça abaixo de menos 1 ou que, né, ultrapasse o 3. Tá? Beleza. Agora só, né, validando isso que eu estou falando, né, vamos fazer, né, uma atribuição de pontos para ver se está certo esse meu gráfico. Né? Vamos atribuir valores para x, né? E vamos obter valores para y. O y vai ser 1 mais 2 seno de x. Né? Podemos utilizar os extremos, né, que a gente utilizou antes, né? Nesse caso, 0, π meios, π, 3 π meios e 2π. Né? Vamos jogar para x. Vamos ver se eu valido essa utilização da teoria aqui, né? 1 mais 2 seno de 0.
Seno de 0 vale 0, né? Vezes 2, 0. Mais 1, né? Vai ficar 1 mais. Seno de 0 é 0, né? 2 vezes 0, 0. 1. Então, quando a gente tiver o valor para x 0, né? O valor de y vale, né? 1. Bom, π meios. Vai ficar 1 mais 2 seno de π meios. Seno de π meios, a gente sabe, né? Lembrando do ciclo trigonométrico, né? Fazendo aqui, ó, rapidinho. Olha. Nesse caso, né? Esquece dos valores, faz o ciclo rapidinho, ó. Seno de 0 é aqui 0. Seno de π meios é aqui em cima, né? É o maior valor, vale 1, né? Seno de π vale 0. Seno de 3 π meios é aqui embaixo, né? Então vale menos 1. E seno de 2π vale 0 também, né? Projeções de seno, eixo vertical, né? Então aqui nós vamos ter 1 mais 2 vezes seno de π meios, que é 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 2 vezes seno de π. Seno de π é 0. 1 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 1 mais 2 vezes seno de 3π meios. Seno de 3π meios é menos 1. 1 mais 2 vezes menos 1. Vai ficar menos 2 mais 1, menos 1. 1 mais 2 vezes seno de 2π. Igual a 1 mais seno de 2π é 0, 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então nós temos que quando for 0 é 1. Quando for π meios, para x, π meios, vale 3, né? Quando for π, vale 1, novamente, né? Então aqui a gente vai fazer aqui. Vale 1. Quando for 3π meios, né? 3π meios, o valor de 3π meios para essa função deu menos 1. E quando for 2π, 1. Né? Estou fazendo só uma volta aqui, né, pessoal? Não vai dar para fazer mais. Tá? A gente só fez uma volta de circunferência, de 0 a 2π, né? Mas ela continua infinitamente. Então a gente vai ter o seguinte gráfico. Né? E ele continua infinitamente, né? Sobe lá, desce, né? E aqui nos negativos também, ó. Né? Aqui seria quando deu essa distância aqui, né? Aqui ficaria menos 3π meios. Né? Tem essa congruência, também vai dar menos 1, né? É ou não? Deixa eu conferir aqui. Tem um erro aqui, né? Quando que vai dar menos 1 aqui? Seria essa distância, né? Menos π meios. Posso conferir, ó. Aqui, ó, menos π meios. Só para a gente tirar a prova real. Eu atribuo valores para x, obtenho valores para y, né? Y igual a 1 mais 2 seno de x. Eu falei menos π meios. Menos π meios. Então vai ficar y igual a 1 mais 2 vezes seno de menos π meios. Né? Menos π meios é aqui, ó, pessoal. Olha, né? Sentido horário daí. É côngruo a esse. Menos π meios. Aqui o seno vale menos 1. Né? Então vai ficar, só calculando aqui, 1 mais 2 vezes menos 1. 1 mais menos 2. Vai ficar menos 1. Né? Só para fazer a prova real. Então π meios vale menos 1. Né? Ou seja, esse meu gráfico ele não vai ultrapassar esses valores. Olha aqui, ó. O maior valor deu 3, né? E o menor valor deu menos 1. Né? Que foi o que a gente fez, né? Através da teoria. Né? Sabendo que o seno vai de 1 a menos 1, né? Tem uma amplitude de 2, menos 2, adiciono o deslocamento, né? Tá? Tá ok? Então é um gráfico um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas se eu sei a teoria, né? Se eu sei que esse cara aqui nunca vai ultrapassar de menos 1 a 1, né? Vezes 2 ele vai ficar de 2 a menos 2, né? E vou adicionar o deslocamento, né? Mais 1, mais 1. Né?
Então eu sei que o meu maior valor vai ser 13, o meu menor valor vai ser menos 1, que é a minha imagem, tá ok? Beleza, agora qual que seria o domínio? Né? Todos os reais, tá ok? Então é um gráfico de função seno, que a gente teve uma amplitude diferente de 1, a amplitude é 2, significa o seguinte, pessoal, olha aqui, que esse gráfico, né, se tu traçar uma reta aqui no meio dele, aqui, né, traçar uma reta, significa que ele subiu 2 unidades acima e 2 unidades abaixo, isso é amplitude. Deslocamento, 1 unidade, porque o seno, ele passa na origem, né, o seno ele passaria na origem, mas como teve um deslocamento, ele subiu. Entendeu? Por exemplo, só vou apagar aqui para ficar bem claro essa parte. Depois vocês retornam o vídeo, né? Qualquer coisa. Por exemplo, se tu tivesse só y igual a 2 seno de x, né? Esse valor não ultrapassaria de menos 1 a 1. Amplitude, né? Multiplica, né? Vou multiplicar esse cara e vou multiplicar esse outro cara. Então, esse cara ia de menos 2 a 2. Né? Então, seria um gráfico de menos 2 até 2. Né? Seria esse gráfico. Ele passaria na origem aqui, né? Se eu atribuísse o valor, vocês iam ver que ia dar essa situação aqui. Né? O que aconteceu quando eu adicionei esse 1? Né? A amplitude aqui seria 2 unidades, né? Ali, ó. 2 unidades, né? Acima 2 unidades abaixo. Quando eu adicionei o 1 aqui, né? Que esse gráfico aqui é y igual a 1 mais 2 seno de x, eu desloquei 1 unidade para cima, ó, deslocamento. Ó, o que eu peguei esse gráfico? Peguei esse gráfico, né? Desloquei 1 unidade para cima, né? Por isso que ele passou aqui, olha, né? Ele foi deslocado 1 unidade acima, tá ok? Então, esse cara aqui chama-se o deslocamento, né? E esse cara é a amplitude. Tá? A amplitude dessa curva é 2. Né? Se fosse escrever amplitude 2. Tá? O período continua sendo 2π. Né? A cada 2π ele se repete. Ó. Começamos aqui e parou aqui. Né? Então a cada 2π ele se repete. Tá ok? Tá, pessoal? Dá. Bom, agora para o último exemplo, né? Que agora é uma função cosseno. De novo, envolvendo deslocamento, amplitude, e essa tem um diferencial ainda, ela vai, né, ter um diferencial no período, tá? Porque a gente não tem somente x aqui no arco, né? A gente tem 2x, então ela também vai influenciar no período aqui também, tá ok? Bom, mas enfim, resolvendo. Então a gente vai fazer uma análise de novo, né? Y igual a 2, 2 é, né, deslocamento, mais 3 a amplitude, cosseno de 2x. Tá? Independente do arco que nós, né, que a gente tiver aqui, né, independente do arco, esse valor aqui não vai passar de 1 e menos 1. Né? Cosseno, assim como o seno, como a gente viu, né, anteriormente, né, como a gente viu, o maior valor vai ser 1 e o menor valor vai ser menos 1. Né? Agora, o cosseno a gente fala do eixo, né, horizontal. Né? Então, o maior valor vai ser 1, né? E o menor valor vai ser menos 1. Né? É esse eixo aqui, né? O eixo do x. Bom, então, vezes a amplitude também, 3, vezes aqui a amplitude, menos 3. Tá? Então, 3 cosseno de 2x vai ter valor máximo 3, valor mínimo menos 3. Só que a gente tem um deslocamento, ou seja, a gente vai ter que adicionar esse 2. Então esse gráfico vai de 5, adicionando 2, menos 1. Né? Então a gente já sabe que nós vamos ter um gráfico que não vai ultrapassar os valores, né, de limite inferior a menos 1, né? Também, né, deu semelhante ao outro, né, o valor aqui, né, deu igual, menos 1. E de limite superior, 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele vai estar aqui assim. Deixa eu só dar uma melhorada aqui. Eixo Y. Então nós vamos ter aqui, ó. Tá? Deixa eu
eu fazer mais reto que o outro ficou meio torto. Bom, então 5, tá? Então a gente fazendo esse estudo aqui, né, analisando essa teoria aqui, né, que, né, a gente estudou inicialmente, né, que o seno e o cosseno não vão ultrapassar 1 e menos 1, né? Só que agora a gente tem uma amplitude, né? Uma amplitude 3, né? Amplitude 3, né? E o deslocamento 2 unidades, ele deslocou 2 unidades acima, tá? Então escrevendo de forma genérica, né? Y igual a A mais B cosseno. Agora tem um número aqui, né, pessoal? Não é só x, né? Não é 1x, né? Tem um valor diferente de 1. Então a gente vai usar a letra mx, né? E tu poderia ter mais um valor aqui também. Um valor q, né? Que daí seria o deslocamento à direita e à esquerda, tá? Por que usar esse q? Porque nos exercícios vai ter, né, algum exemplo que vai ter essa letra q, tá? Mas enfim, a imagem, né, a gente fez o quê? Né? A gente pegou menos b, né, mais a, e b positivo mais a. Tá? Porque esse valor aqui, o b, ele vai ser mais 1 e menos 1. Né? Não vai ter outro valor. Agora o período, pessoal, eu vou explicar para vocês, o período sempre vai ser, se fosse x era 2π, né? Quando a gente tinha só x aqui era 2π. Agora quando a gente tem esse valor numérico diferente de 1, o período vai ser 2π dividido por m, tá? Vocês vão ver na prática que isso vai dar certo, tá? Então o período a gente obtém dessa forma agora, né? Então o período para este problema, né, a gente vai usar só o 2, período vai ser 2π, né, dividido por m, o m é o 2, tá? Então o período dessa função vai ser π, ou seja, esse gráfico vai mudar a cada π ele muda, né? Quando o período é 2π, a cada 2π ele muda o comportamento, tá? Beleza. Bom, então o que a gente tirou já de início? Que o nosso período é π, né? Que a cada π a gente vai ter um comportamento gráfico. A nossa imagem a gente obteve que é de, onde é que está ela aqui? De menos 1 a 5, né? Posso escrever aqui, olha, no espacinho aqui, a imagem de menos 1 a 5, tá? E domínio vai ser os reais, tá? E a amplitude desse gráfico é 3, né? Ou seja, ele vai abrir 3 unidades acima e 3 unidades abaixo, tá? Se a gente traçasse aqui uma reta bem no centro aqui, olha, né? Esse gráfico vai subir 3 unidades acima, né? Aqui tu tem o valor 2, né? 3, 4, 5 e 3 unidades abaixo, né? Vai descer 3 unidades abaixo, tá? O deslocamento, né? Ele deslocou 2 unidades acima, esse é o 2, ó. Eu peguei esse gráfico, né? Que ele era, né, no centro, subi acima 2 unidades. Bom, beleza. Agora, para traçar, eu vou atribuir valores. Só que agora tem que tomar um cuidado seguinte, porque eu tenho 2 vezes x. Eu vou apagar aqui para atribuir valores, mas qualquer coisa vocês voltam o vídeo, tá? Então, vou apagar aqui. Bom, se eu atribuir valores para x, eu vou obter valores para y. Y vai ser o valor da função 2 mais 3 cosseno de 2x. Pessoal, se eu atribuir aqueles valores de sempre, que é 0, π meios, π, 3 π meios e 2π, vai acontecer um problema, olha. Por quê? Quando eu fizer cosseno de 2 vezes 0, ó, 2 mais 3 vezes cosseno de 2 vezes 0, vai ficar 0, né? Cosseno de 0 é 1, né? Vai dar, o que eu quero dizer para vocês? Vai dar o mesmo valor sempre, ó. Cosseno de 0 vai ficar 2, mais, cosseno de 0 é 1, né? 3 vezes 1, 3, mais 3, 5. Quero só mostrar uma coisa para vocês. 2 mais 3 cosseno de 2 vezes π meios. Olha. Simplifica os dois, vai ficar cosseno de π. Cosseno de π é menos 1 vezes 3 menos 3. 2 menos 3. Menos 1. Vamos ver o que vai dar. 2 mais 3 cosseno de
2x, 2 vezes π. 2 vezes π, ele faz a volta toda, né? Pensando no ciclo trigonométrico, né? Olha. Né? A gente está estudando cosseno, que é esse eixo, olha. 0 π meios, π, 3 π meios. E 2π. Aqui a gente tem 2π. O cosseno de 2π, ele é aqui, né, pessoal? É todo raio. Vale 1. Vezes 3, 3. Né? Então vai ficar 2 mais 3, 5. Né? Queria fazer essa observação. Ó. 5, 5. O outro vai dar menos 1. Vocês vão ver. 3 mais 3, cosseno de 2 vezes 3π meios. Simplifica aqui, ó. Vai ficar 3π. Quanto vale o cosseno de 3π? Olha aqui, pessoal. Andou 1 vezes π. 1 vezes π. Andou 2 vezes π. Andou 3 vezes π. Então é aqui, vale menos 1. Então o cosseno de 3π vale menos 1. Vezes 3, menos 3. 2 menos 3. Menos 1. Beleza. Agora... 2 mais 3 vezes cosseno de 2π. Vezes 2, né? É 2 vezes 2π. Vai ficar 4π. Então, olha, contando aqui, ó. 1 vezes π, 2 vezes π, 3 vezes π, 4 vezes π. Então, ele é côncavo a 2π. Cosseno vale 1. Vezes 3, 3 mais 2, 5, né? 2 mais 3, 5. Novamente repetiu. Então, olha, eu tenho que marcar esses valores no eixo x. 0, π meios, π, 3 π meios e 2π. Vamos ver os valores correspondentes. Quando for 0, 5. Aqui em cima. Quando for π meios, menos 1. Quando for π, 5. Né? Confere lá. Quando for π, 5. Quando for 3 π meios, menos 1. Quando for π, 1. E agora, como que eu faço esse gráfico, pessoal? Eu tenho 1 e 5. Eu tenho que cuidar o seguinte, olha, que na metade aqui, olha aí, olha, seria isso, ó, desce, pega lá, sobe, né? Desce de novo e sobe. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele não pode passar lá, né? Se eu passar lá, estou errado. Ele volta aqui. Então, qual que seria esse valor aqui? Pessoal, aqui bem na metade, ele vai passar aqui, ó. Entendeu? Por quê? Porque se eu atribuir π quartos aqui, olha, π quartos, vai ter que dar esse 2. Quer ver? Fazendo uma prova real. Deixa eu só apagar aqui que está meio poluído o meu quadro. Depois a gente passa ali, tá? Se eu atribuir π quartos, vai dar 2. Tá? Então vamos lá. X y igual a 2 mais 3 cosseno de 2π. Né? 2π não, 2x. Desculpa, 2x. Agora eu vou atribuir π quartos. π quartos. Vamos fazer uma análise aqui. Vai ficar 2 mais 3 vezes cosseno de 2 vezes π quartos. Tá? Então, simplifico aqui, vai ficar π meios, né? Ficaria isso, ó, 2 mais 3 vezes cosseno de π meios. Né? Cosseno de π meios é 0. Né? 3 vezes 0, né? 0. 2 mais 0, 2. Né? Então, fechou o que eu disse, olha. Né? Então, aqui, em π quartos, vale 2. Né? Aqui entre π meios e π, né, também eu tenho o valor 2. Tá?
Entre π e 3/, bem na metade, né? Eu tenho o valor 2, tá? O período é π. Por que π? Porque a cada, olha aqui, pessoal, observe. Tomara que eu não estrague meu gráfico, mas olha aqui, eu vou riscar de novo. Né? Se vocês observarem, eu tenho um comportamento de 0 até π. Novamente, de mais andando uma distância π seria de π até, né? Eu andei aqui, olha, de 0 até π, eu tive um comportamento único, né? 0 a π. Agora, de π a 2π, eu vou ter o mesmo comportamento, ó. Até 2π, então é aqui, olha. De novo, olha, de π. Só deixa eu andar aqui mais um pouco, eu errei aqui, ó. É de 0 até π, né? Então, eu venho aqui, ó. De 0 até π, né? Que o período é π. De 0 a π, eu tenho comportamento, ó. Ele desceu, fez a curva embaixo e subiu. Agora, de novo, de π a 2π, eu vou ter o mesmo comportamento, olha. Ele desceu, né? Fez a curva abaixo e subiu. Né? Se eu fosse fazer mais um, né? Andasse o gráfico mais à frente, mais uma quantidade π, eu teria o mesmo comportamento, né? Então aqui eu andei de 0, então até menos π, olha aí, ó. Que seria menos π meios, menos π, eu teria o mesmo comportamento, olha, né? Então ele começaria aqui em cima, né? Olha aí, ó. Começa, desce, deixa eu ver, π meio seria menos 1 aqui, né? Ó, desce, toca lá e sobe, né? A cada π eu tenho o mesmo comportamento, porque o período é π. Esse é o período. π. Tá? A amplitude. Amplitude é 3 unidades, né? Se eu traçar o centro, ó, subiu 3, desceu 3. Amplitude 3. Domínio e imagem estão aqui, né? Domínios reais, imagem, esse gráfico é de menos 1 a 5. Como tu pode observar, os valores foram de menos 1 é o menor, né? E 5 é o maior. Tá ok? Então esse é o gráfico de y igual a 2 mais 3 cosseno de 2x, né? Próximo gráfico a gente vai fazer, que vai ser nas próximas aulas, vai ser o deslocamento no eixo x, tá? Tá ok, pessoal? Dale.